Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Ao Hugo, responsável pela técnica, e a todos os ouvintes do programa Sindicato em Destaque da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais de Quixeramobim. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Logo mais estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal no YouTube. São 11 horas e 37 minutos. Hoje, dia 19 de junho, o programa será apresentado por mim, Valdir Rodrigues da Silva. E nesta edição teremos a seguinte manchete: Reforma Administrativa, PEC 32/2020, com o doutor Valdeci Alves, assessor jurídico do Sindsec. E como editorial, nós temos a reforma administrativa traz justiça, cedido pelo Sindicato do Judiciário da Bahia. Sindicato em Destaque, editorial. Coloca uma gelada aí, Neuza. Eu acho que finalmente o governo vai aprovar uma reforma administrativa que vai cortar privilégios e super salários dos servidores públicos. Você é bestalhada, tem foco de cabeça, hein, Marivaldo? A reforma vai diminuir o salário da professora que ensina na escola aqui do Pelourinho, do pessoal da unidade de pronto atendimento e da unidade de atenção básica, rapaz. Da galera que fiscaliza a qualidade dos alimentos que são vendidos, rapaz. Será? Sim, senhor. E do pessoal que lhe atendeu lá na Justiça do Trabalho, viu? Quando a Forja não queria pagar suas horas extras. Agora, no salário dos políticos, dos assessores que trabalham em seus gabinetes, dos desembargadores, nesse ninguém mexe. No dos outros é refresco. Você tá nervosa, viu? Menina, você tá nervosa. Menina, eu não tava nem sabendo desses detalhes. Mas eu acho que pelo menos o preço das coisas vão ficar mais baratas. Os impostos vão diminuir, não é não? O imposto não vai baixar não, rapaz. O que o governo quer é gastar menos com direitos, para sobrar dinheiro, para pagar uma tal dívida com o banco. Uma dívida que a gente nunca nem viu dinheiro. Agora, eu sou vítima de banco. Olha, Deus, a misericórdia, viu? É muita informação pra minha cabeça. Olha, passou até vontade de beber, na moral. Desisto. Desisto, que nada. Tô até de ressaca. Que isso, meu bem? Quem desiste, não resiste. Vamos pra luta? Você é meu, rapaz. Você correria, você é meu, você é meu, rapaz. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Cancela. A reforma administrativa faz mal ao Brasil, sim, né? Então, nessa temática, nós vamos contar com a participação do Dr. Valdeci Alves, assessor jurídico do Sindsec, né? Essa palestra foi gravada na Assembleia Geral Ordinária Virtual do Sindsec, que aconteceu no dia 30 de abril. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar sobre a PEC 32, que o governo chama de reforma administrativa. Eu cumprimento todas as lideranças sindicais na Assembleia, na pessoa do Valdir, que é o presidente, servidores e servidoras presentes a este momento. Na verdade, a PEC 32, eles chamam de reforma administrativa, é a PEC da reforma. Sinceramente, o melhor nome para essa PEC seria a PEC do sucateamento da máquina pública. É a PEC de um ataque violento ao estado do bem-estar social. Por quê? Porque na nossa Constituição, dentre os objetivos da República, está a construção de uma sociedade justa, livre e solidária,
com o fim de toda marginalização, o combate à discriminação, a garantia do mínimo existencial para qualquer brasileiro. E tudo isso voltado para a questão da efetivação da dignidade da pessoa humana, que é impossível existir se os direitos fundamentais das pessoas, os direitos civis e políticos, o direito à igualdade, à fraternidade não perdurarem. E quem efetiva estes direitos são os servidores públicos, seja os municipais, seja os estaduais, seja os federais. Se a gente tirar esse debate do campo metafísico para a realidade aí de Xeramobim, como é que a gente traduziria isso, a efetivação dos direitos humanos fundamentais? Bom, direito à saúde, aí em Xeramobim. Quem é que efetiva? Não é o prefeito. Ninguém vai encontrar o prefeito no posto de saúde, ninguém vai encontrar o prefeito no hospital, ninguém vai encontrar o prefeito fazendo o papel dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias. Ninguém vai encontrar o prefeito e nem um secretário dirigindo a ambulância com doente. Ninguém vai encontrar o prefeito no hospital fazendo o papel do técnico em enfermagem, cuidando do doente, o médico. Ninguém vai encontrar o prefeito na assistência social, nem fazendo a segurança nas ruas, do trânsito. Então eu estou colocando isso para deixar claro que toda efetivação das políticas públicas passam por quem? Pelas pessoas dos servidores e servidores públicos. E essa máquina pública, que não é propriedade nem de prefeito e nem de partido, que está sob ataque com a reforma administrativa, que é a PEC 32/2020. PEC 32/2020. O atual grupo que preside o Brasil, ele segue o neoliberalismo. E ninguém pode dizer que eles não avisaram, eles são neoliberais. Qual é a filosofia do neoliberalismo? É o Estado mínimo. O Estado mínimo. Eles, os neoliberais mais radicais, como o ministro Paulo Guedes, que essa semana estava criticando as pessoas porque estão vivendo muito, tem que morrer, porque se elas morrerem, aí fica bom para a economia, não tem que pagar os aposentados, morrendo não fica bom ir para o hospital. Algo parecido com o que acontecia nos campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial, que quando chegavam lá as levas dos prisioneiros, as crianças, os velhos e os deficientes iam para a câmara de gás. Por quê? Porque eram tidos como despesa. Só tem que estar vivo quem é produtivo e consome. Quanto aos direitos fundamentais, acesso à educação, saúde, segurança, cultura, previdência, amparo social, que cada um trabalhe e pague. E o Estado, numa visão neoliberal, ele tem que existir apenas para garantir a propriedade privada dos que têm e o mercado, que, segundo eles, por si só, seguindo as leis da natureza, se autorregulamenta. O interessante do mercado, você pega as grandes fábricas de automóveis, quando elas começam a vender menos, elas recorrem para o governo para não recolher mais impostos. Aí eles socializam o prejuízo. Quando eles têm lucro, eles não dividem o lucro com o tesouro público. O nosso capitalismo no Brasil, ele é tão estranho que ele não é nem capitalismo ainda. E por quê? Que capitalismo é esse que não tem risco nenhum? Os riscos, eles transferem para o setor público. Esse é o capitalismo brasileiro. E é esse capitalismo brasileiro, ainda por virar capitalismo, que colocou no Congresso Nacional, financiando até a maioria dos deputados que, com certeza, se os servidores e servidoras não se mobilizarem, isso aqui será aprovado. Eles atacam a máquina pública, fragilizando quem? Os direitos dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Eu lendo a PEC 32/2020, que essa semana agora está na CCJ, na Câmara dos Deputados, olha o que eles dizem na justificativa. Por que tem que fazer a reforma administrativa, que na verdade é o fim do Estado do bem-estar social? É a mudança de uma proposta de Estado, de um Estado que hoje prioriza o social, de acordo com a Constituição Federal,
para um Estado que eles querem que seja mínimo possível. Né? Quais são as justificativas? Primeira justificativa: a máquina pública é cara e pouco produtiva. Não é verdade. Vamos aí para Xeramubim. Quem é que está salvando as vidas das pessoas? Quem é que está salvando a vida das pessoas em tempo de pandemia? Se não fosse o SUS, esses servidores da saúde, que muitos municípios sequer pagam insalubridade em grau máximo, que é de 40%, e que muitos municípios tiraram, inclusive, a gratificação de Covid, mesmo tendo recursos. Se não fosse esse pessoal, os efeitos da pandemia seriam muito piores. Máquina administrativa cara, não é verdade. Eu tenho dados aqui do IPEA que demonstram que a máquina pública do Brasil, incluindo servidores municipais, servidores estaduais e servidores federais, quando você soma tudo o que eles ganham, a despesa com o pessoal corresponde a 13% do produto interno bruto do Brasil. Ao passo que no setor privado, que eles colocam como exemplo, né, os serviços custam em torno de 20% do PIB. Então o setor público é mais barato 7%. Então, os números do IPEA desmentem a justificativa que é meramente política. Mas como os servidores não estão nem aí, a maioria não está nem interessada, não sabe nem o que é essa PEC, esse discurso pega, porque eles repetem dia e noite na mídia. E já diziam os assessores de Hitler, né, que criaram o marketing moderno, que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. É o que está acontecendo. Eles dizem que querem modernizar a máquina pública. Modernizar a máquina pública? Como? O que eles querem é acabar com a máquina pública para transferir, por exemplo, o direito à saúde para os planos de saúde. A questão da educação, que todo mundo tem hoje no ensino básico, eles querem transferir para o setor privado, como tentaram com o novo Fundeb. E quem diz que o setor privado do Brasil é isento de competência? Quem? Não é não, viu? Eles dizem na justificativa da PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, que na minha opinião é a PEC do sucateamento e do Estado mínimo, né? Querem economizar para investir. Economizar para investir. O que é que eles chamam de economizar? Eles projetam que as alterações que eles vão fazer na estrutura da máquina pública em 10 anos vai produzir uma economia de 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. O que é que eles chamam de economia? Tirar seu direito, servidor. É o seu direito à previdência, é o seu direito a reajuste, é o seu direito à carreira, é o seu direito a anuênio, a quinquênio, a progressão vertical e horizontal. Isso nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Economizar para eles é tirar direito de servidor. Aí, claro, se os servidores no futuro vão ganhar mal, não vão ter reajuste, não vão ter carreira, ninguém mais vai fazer concurso público, até porque concurso público vão acabar. Como está hoje essa reforma, não vai ter concurso público mais não. Vocês terem ideia, dentro dessa proposta há a previsão de que os municípios podem fazer convênio entre si. Então, se o município está sobrando servidor, eles podem emprestar para o outro. O município pode contratar organizações sociais, ONGs, criadas para prestar serviço na área de meio ambiente, cultura, saúde e educação, sem respeitar nem piso da categoria. Então, na verdade, é o fim da máquina pública, né? Investiu desses 800 bilhões só em 10 anos. Que investir, que conversa mais fiada. Essa semana agora, recentemente, foi aprovada a PEC 186, que virou a emenda constitucional número 109. Como é que eles falam dessa emenda para a mídia? Olha, essa emenda constitucional, ela permite pagar 44 bilhões do auxílio emergencial. É verdade. 44 bilhões para os pobres, em média de 200 a 250 reais por 4 meses. Mas ninguém fala do que está lá no final
da PEC, que hoje é uma emenda constitucional. Lá está dizendo no final que todo o saldo que tiver em caixa vai ser usado para pagar a dívida pública. Quanto? 1,3 trilhão para a dívida pública e 44 bilhões para os pobres brasileiros, para os eternos segregados, para os eternos desigualados, para os eternos jogados de escanteio. Por isso que foi aberta a Assembleia hoje, falando da fome, num país que está entre os mais ricos do mundo, onde muitos não têm nada e onde poucos têm quase tudo. Foi assim no Brasil colonial, no Brasil imperial, no Brasil republicano. A nossa democracia, por exemplo, sempre foi uma farsa. Ela foi criada basicamente uma tentativa de uma república, de uma democracia moderna com a proclamação da República. Mas em 1891, com a Constituição Republicana, que proibia analfabetos de votarem, 85% da população brasileira era de analfabetos, sobretudo os ex-escravos, que não eram ex-escravos, coisas não, continuaram pior, porque passaram a ganhar muito menos, a comer muito menos do que comia quando tinha senzala e comida. Acredita que eles conseguiram, dando a liberdade, entre aspas, tornar o escravo mais miserável do que já era. Mas o pior é que a democracia que excluía os analfabetos, excluía as mulheres. Foi tão absurdo nascer da democracia republicana, né, que só 2,2% da população votou. Era uma democracia onde 97,8%, quase 98%, não puderam eleger seus representantes. Isso é o Brasil. O Brasil da desigualdade política, da desigualdade econômica, da desigualdade social, que perdura até hoje. E eles, não satisfeitos, sempre pouco fazendo para acabar com a desigualdade, com essa PEC vão piorar a desigualdade. Porque quantos poderão pagar, por exemplo, o acesso à educação, que hoje é garantido, o acesso à saúde, à segurança, à cultura, à previdência? Né? Mas o que chama a atenção da gente? A apatia do povo e às vezes do próprio servidor. Você pega uma assembleia como essa, tem 45 pessoas, mas são os servidores que têm Xeramuri, quantos? Então eles estão fazendo passar tudo como um rolo compressor. E se brincar, a escravidão volta. E ainda tem gente, trabalhador e trabalhador, defendendo as teorias do Estado neoliberal, como se fosse um exercício de liberdade política, numa alienação política assustadora. Claro que uma pessoa que sabe o que é neoliberalismo, qual é a sua filosofia, que defenda isso, merece todo o respeito. Agora, a pessoa que não sabe nem o que são direitos sociais, o que é liberalismo, neoliberalismo, vai debater, defendendo um projeto que acaba com a máquina pública, isso não é debate não. É a ignorância defendendo a escravidão. A liberdade, ela é um exercício que pressupõe que quem se manifesta conheça o tema sobre o qual se manifesta. Se a pessoa entender que quer ser escravo e assim mesmo defender, tem que ser respeitado. Agora, fazer do debate político um fla-flu, um Corinthians-Palmeiras, um Ceará-Fortaleza, como se fosse torcida, enquanto acabam com os direitos dos servidores, com a máquina pública e com direitos sociais, aí é muita ignorância. Aí está pior do que aquele povo do mito da caverna de Platão, o que é lamentável, né? Eles defendem o Estado mínimo e também chamam de Estado necessário. O ministro Paulo Guedes, que essa semana está reclamando do povo que quer viver 100 anos, ainda, morra para que a política pública funcione. Mas não é falta de riqueza no Brasil, é o problema da desigualdade, né? Eles dizem que a atual PEC não vai afetar os servidores atuais, para poder o servidor atual ficar satisfeito e dizer, bom, como eu vou estar bem, quem vier depois que se ferre. Mentem. Porque lá, dentro da PEC, está previsto que mesmo os servidores estáveis serão anualmente avaliados. E quem não atingir determinado perfil, qual é o resultado, poderão ser demitidos, mesmo tendo estabilidade. Eles atacam o concurso público. Se essa PEC passar, não vai ter mais concurso público. Permite contratação de servidor temporário,
permite convênio, permite terceirização, e isso, consequentemente, vai levar ao fim de quê? Do movimento sindical no setor público, porque o servidor contratado, o servidor terceirizado, esse não se filia não, porque se filiar, ele é demitido, porque não tem estabilidade, a estabilidade não permite rachadinha. Vocês não viram agora? O prefeito atual demitiu mais de 300 servidores, já chamou 200 e tanto, e vai ter que chamar o resto. Por quê? Porque o servidor estável tem garantia constitucional. Como está hoje na Constituição, a máquina pública pertence à população, pertence à estrutura do poder público. Como vai ficar se essa reforma passar? Vai pertencer ao prefeito, que vai terceirizar, vai indicar para os carguinhos terceirizados os amiguinhos dele e dos vereadores que lá na Câmara vendem a autonomia do poder legislativo, que nem vai fiscalizar e vai legislar conforme a vontade do prefeito, virando, na verdade, o poder executivo uma ditadura de fato, porque o objetivo de ter o poder executivo e o legislativo é o legislativo fazer o contrapeso e fiscalizar o executivo. É um ataque ferrenho, inclusive à democracia, né? O Brasil tem se caracterizado desde que virou um Estado independente, com a proclamação da República, em 1822. Com a independência em relação a Portugal, em 1822, quando criou a monarquia, que foi o Brasil imperial. Depois o Brasil republicano. Qual é a maior característica que os sociólogos dizem que acontece no Brasil? Patrimonialismo. Olha o quanto de parente tem dos prefeitos e dos vereadores que são aliados do prefeito, dentro da prefeitura. Politicagem. Olha aí a questão que o Valdir acabou de dizer dos concursados. Diziam que 300 concursados quebravam o município. Agora tem mais de 800 contratados, com comissionado, e não quebrou. Tudo para quê? Para distribuir os cargos da máquina pública, que é meio para efetivar políticas públicas, em meio para premiar os aliados políticos, como está dizendo aqui a Francisca Joelza, curral eleitoral. Aí a máquina pública deixa de ser meio para a cidadania, meio para prestar serviço público para os munícipes, mas meio para quê? Como moeda eleitoral, para perpetuar no poder os que estão lá para se servir do poder, e não para utilizar o poder como ferramenta política para servir aos munícipes, né? Chama a atenção, a proposta é muito autoritária, ela altera a estrutura de estados e municípios em parte, sem ouvir os estados e os municípios, e, o que é pior, demoniza o servidor público. Tem gente dizendo, não, mas o servidor é rico, o servidor... Olha, eu chamo a atenção aqui, vamos para Xeramubim. A maioria dos servidores de Xeramubim ganham um salário mínimo. Grande parte sequer ganha o teto da Previdência. Segundo o IPEA, a média salarial dos servidores públicos municipais do Brasil é R$ 2.800. Um valor hoje inferior ao salário mínimo calculado pelo DIEESE, que foi aquele criado por Getúlio Vargas. Hoje no Brasil, gente, tem cerca de 11 milhões e meio de servidores municipais. 6 milhões e 600 mil, cerca de 57%, segundo o IPEA, são servidores públicos municipais. Quem é aí que Xeramubim que conhece um servidor público rico? Um técnico de enfermagem milionário com o salário que recebe? Um gari milionário com o salário que recebe? Um vigia noturno com o salário que recebe? Um psicólogo, um assistente social, um professor milionário aí, podre de rico. Aí eles usam o discurso que ganha bem, que é rico. Gente, ou o servidor acorda e vem para a luta, ou um dia vai dormir livre e vai acordar escravo. Porque esse pessoal que detém ao mesmo tempo poder econômico e hoje o poder político, e traz esse neoliberalismo e a tese do Estado mínimo, eles querem escravizar vocês. Eu estou aqui com os números do orçamento para 2021. 53,92% deste orçamento é para pagar a dívida pública. Do restante, 6,92%, não dá nem 7%, são os repasses feitos para mais de 5.570 municípios e 27 estados da federação. 6,9%.
E eles querem pegar esse dinheiro. Para a Previdência, que até a reforma ia 25%, hoje só vai 19% para a Previdência. 53%, quase 54% para a dívida pública. O que é a dívida pública? É uma dívida que o Brasil tem com bancos nacionais e internacionais que você nunca fez, servidor, e está pagando. Que as pessoas do município, os assalariados, os desempregados, nunca fizeram. Quando o Banco Econômico quebrou, que pertencia a uma rica família da Bahia, quem assumiu todo o débito foi o Estado brasileiro. Quando empresários fazem empréstimos internacionais em dólar ou em euro, quem é o fiador é o Tesouro Nacional. Aí a grande parte desses empresários não pagam, aí quem que paga? O Tesouro Nacional. Aí isso é a dívida pública. Então, de cada R$100 do orçamento do Brasil, cerca de R$54 vai para pagar os agiotas que, segundo eles, tem que receber do Brasil, porque o Brasil está devendo. Né? O que não é verdade, não há essa dívida, não é uma dívida pública, são dívidas privadas que foram tornadas públicas. Então, no geral, isso aqui é a PEC 32. Eles dizem que tem muito servidor na máquina pública. Olha, tem servidor demais na máquina pública. Nós temos aqui dados da Organização de Comércio Internacional que comprovam que no Brasil cerca de 12% da população é empregada no setor público, da população ativa. Mas na Dinamarca, 34% trabalha no setor público, que lá tem serviço público, e lá valorizam o servidor. Na Noruega, 34%. Na Irlanda, 24%. Na Grã-Bretanha, que é a Inglaterra e a região ali das Irlandas, 23%. A média dos países ricos é de 21% da população economicamente ativa está trabalhando no setor público para prestar serviço para o povo. E o Brasil, só 12% da população está no setor público. Então, no geral, é isso. Temos que lutar, mandar e-mails para senadores e deputados para não aprovar essa reforma, fazer audiências públicas nas câmaras municipais para que os vereadores sejam contra essa reforma e os municípios atentem para essa reforma. Porque quando eles dizem que vão economizar 896 bilhões, é diminuído os repasses do FPM. Aí os municípios vão ficar mais pobres também. É uma armadilha. Então, no geral, Pauíris, servidores e servidoras, aqui a gente mostrou um voo panorâmico que representa a PEC 32 de 2020, a PEC da reforma administrativa, que, na minha opinião, é a PEC do sucateamento do serviço público e do fim do Estado do bem-estar social. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Abraço. No dia 30 de abril. Então, agora, só para finalizar esse minutinho aqui final aqui, só enfatizar o que o doutor Valdeci colocou, né, que a questão do sucateamento da máquina pública e o fim do estado do bem-estar social. Então, em que pé está hoje, né? Foi criada, passou pela CZJ, isso no dia 25, se não me falha a memória, de maio, e foi criado a Comissão Especial da Reforma Administrativa, isso no dia 9 deste mês, né? Então vamos ver, né, quais foram os representantes da Câmara Federal do Estado do Ceará que votou a favor, né, contra o sucateamento da máquina pública, né? Então nós temos nesta comissão 3 deputados, né? Então quem votou a favor foi só um dos 3, que foi o Genesias Noronha, do Solidariedade, votou sim, ou seja, votou sim pelo sucateamento da máquina pública, votou sim pelo fim do estado do bem-estar social. E votaram contra o capitão Wagner, do PROS, votou não, e o José Guimarães, do PT, que também votou não à reforma, né? Então, o doutor Valdeci desconstruiu toda a questão do discurso, né, do mantra, modernizar a máquina pública, economizar para investir. Né? Então, na verdade, é sucatear a máquina pública e retirar dinheiro de políticas públicas para pagar juros da dívida pública, que o doutor Valdeci também esclareceu, né? 53% de cada R$100, 53% é para pagar
a dívida pública, de cada R$100, R$53 pagar a dívida pública, R$6,90 é para os estados e municípios e R$19 para a Previdência. Então, concluindo, esta próxima semana, por conta dos decretos estadual e municipal, nós estaremos a nossa sede aberta, mas a gente pede que antes agende para evitar aglomeração pelo WhatsApp 889-9723-3133, de 7h30 às 14 horas. E encerrando o programa de hoje, agradecendo a audiência e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde a todos. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado.